Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula? Olha só, hoje a gente vai estar vendo aula de ciências e vamos estudar a semana 4, desequilíbrios ambientais e sua interferência nas cadeias alimentares, certo? O nosso tema, olha só, é desequilíbrios ambientais e sua interferência nas cadeias alimentares. Então, assim, ó, ele fala que a gente nessa semana vamos identificar os desequilíbrios ambientais e sua interferência nas cadeias alimentares, tá? Então, assim, a gente se preocupa com isso por questão de sustentabilidade do meio ambiente, né? Por exemplo, quando a gente contamina os rios com lixo, os córregos, os mares, o que vai acontecer? A gente vai gerar desequilíbrio das cadeias alimentares. Então, assim, nosso objetivo é estudar, né, sobre esses desequilíbrios ambientais e poder ter maior consciência para preservar esse meio ambiente, não é? Para eu evitar que esses lixos cheguem aos rios, aos córregos, aos mares, né? Ele explica aqui, ó, nos ecossistemas existem centenas de espécies que interagem entre si. Olha, centenas, isso aqui é um número, né? Ele quer falar que não é 10 espécies que interagem entre si, são centenas, né? Então, também não é uma centena, né? Porque senão ele falaria assim, ó, existe centena de espécies, né? Ele fala centenas, então a gente deve ter 200, 300, 400, 500, 600, 800, 900, né? Espécies diferentes de animais interagindo entre si. E essa interação, né, ela ocorre no meio onde vivem. Essas interações, elas se dão pela busca de alimentos, abrigo, reprodução, entre outros. Nesses ambientes naturais, o crescimento populacional e a disponibilidade de recursos tende a se equilibrar, mantendo o tamanho populacional constante. Então, assim, em condições naturais, sem a interferência humana, ele explica, né, que a disponibilidade de recursos e o crescimento das populações das cadeias alimentares, ele mantém uma constante. O que é uma constante? Ela sempre vai ser a quantidade em relação ao tempo parecidas, né? Não vai subir, não vai descer, né? Constante, ela segue uma linha constante, tá? Agora, no entanto, algumas interferências que causem a mortalidade elevada dentro de uma espécie de origem natural ou produzida pelo homem gera um desequilíbrio nessas intricadas relações estabelecidas entre as espécies, podendo aumentar ou diminuir muito o número de indivíduos de uma espécie e afetar outras espécies. Oi. Ah lá, Thalita. A mamãe tá gravando o vídeo, tá? E afetar outras espécies, consequentemente nas cadeias alimentares, né? Vamos ler de novo? Essa parte é muito importante, né? Lembrando que a leitura, ela é essencial na nossa aprendizagem do conteúdo, né? A gente precisa de ler 1, 2 até 3 vezes para a gente poder internalizar esse conhecimento, não é?
a gente pode grifar as partes mais importantes, certo? Então, olha só, ele fala aqui, ó, gera desequilíbrio nessas intricadas relações estabelecidas entre as espécies, podendo aumentar ou diminuir muito o número de indivíduos de uma espécie. Aí o que acontece? Se aumenta muito o número de uma espécie, vai gerar desequilíbrio ambiental, tá? E aí isso pode afetar, né, outras espécies e naturalmente as cadeias alimentares, que é o nosso tema de hoje. Ó, aqui ele diz, o nosso texto, uma das causas de desequilíbrio ambiental é a poluição. Trata-se do acréscimo ao ambiente de produtos que ameacem a saúde ou a sobrevivência de seres humanos ou de outros organismos. Vamos ler de novo? Olha só. Uma das causas de desequilíbrio ambiental é a poluição. Trata-se do acréscimo ao ambiente de produtos que ameacem a saúde ou a sobrevivência de seres humanos ou de outros organismos, né? Então, o que acontece? Por exemplo, os agrotóxicos, se eles forem jogados em excesso na lavoura, hora que vier a chuva vai levar lá para o córrego, né? E aí vai matar os peixes, né? Porque os peixes não são feitos para aguentar agrotóxico, né? E aí vai ameaçar a saúde e a sobrevivência nossa também, porque a gente consome dessas águas que vêm dos rios, não é? Quando a Copasa faz o tratamento da água, ela pega no córrego, né? Essa água para tratar. E aí, se tiver muito contaminada, pensa, né? Que trabalhão que vai dar. Olha só, um exemplo de desequilíbrio na cadeia alimentar é a introdução da agricultura em determinada região. Olha que curioso, né? A gente precisa de alimento, porque de 3 em 3 horas a nossa barriga apita, falando assim: quero comida, quero comida, quero comida, não é? E aí, o que acontece? Mas se eu chego numa área para plantar, o que o pessoal faz normalmente é desmatar, não é? E aí ele fala que isso vai gerar um desequilíbrio na cadeia alimentar dos animais que ali viviam, tá certo? Olha, para plantar as espécies de interesse, retira-se a vegetação natural do local. Com isso, insetos e outros animais presentes acabam morrendo ou fugindo para outros locais. Tá vendo? Então, o que acontece? Se eu desmato, né? Naturalmente, os bichos que ali viviam vão ficar desprotegidos, certo? E aí eles vão morrer, né? Ou fugir para outro local, certo? Quando fazemos isso, né? Quando o ser humano faz isso, a gente instala-se uma monocultura. E com isso reduz-se drasticamente a biodiversidade local. Somente os insetos ou aves que se alimentam da planta cultivada permanecem, né? Então ele está falando aqui que muitos animais, eles não vão se alimentar, por exemplo, do milho que se planta ou da soja que se planta no local que foi desmatado, né? E aí o que vai acontecer? Eles vão morrer ou ir embora, né? E em contrapartida, o que vai acontecer, ó? Como se reduziu a biodiversidade, reduz-se o número de predadores e os insetos, sem tanta competição por alimento e sem predadores, acabam reproduzindo-se e aumentando rapidamente em quantidade, porque a gente tem predadores para os insetos, né? O sapo, por exemplo, a perereca, eles comem insetos, certo? E aí é o que ele explica aqui, ó. Se a gente reduz a biodiversidade, o número de insetos sobe,
né? Então, reduziu biodiversidade, o número de insetos sobe, né? Quer dizer, um desce, outro sobe, né? Vamos fazer assim uma comparação, certo? Com as nossas mãos, né? Enquanto um tá subindo o número, o outro desce o número, tá? E aí ele vai afetar esses excessos de inseto, ele afeta a produção agrícola, né? Do fazendeiro, do agricultor, né? Porque vai comer partes da planta, né? Vai alterar o desenvolvimento. Vocês já foram fazer pamonha em algum lugar e aí a gente vai tirar ali a palha do milho, tem sempre uma larva lá dentro, uma lagarta? Já? Então, aquilo ali, né, é um tipo de inseto, né, que foi lá, botou ovinho na ponta da espiga e tá reproduzindo ali. Olha que curioso aqui, ó. Continuando a leitura do nosso texto. A Damares considera muito importante essa leitura, né? Porque é essa leitura que vai dar base para vocês fazer as atividades de vocês, né? Ter argumento, ter resposta completa, não é? Porque se a gente fosse só responder as questões sem fazer a leitura do texto, as nossas respostas não vão ficar tão boas comparando se a gente ler o texto e prestar atenção, grifar as partes mais importantes, tá certo? Para controlar esses insetos que passam a ter o status de praga, o homem desenvolveu inseticidas que atuam no sistema nervoso do inseto e diminui drasticamente a quantidade de pragas. Então, o que o homem fez? Percebeu que os insetos estavam estragando as lavouras, né? Detonando com as lavouras. Aí, o que fizeram? Desenvolveu os inseticidas. Toda vez que vocês veem a palavra aqui, ó, sida, significa morte, né? E aqui insete, então morte dos insetos. Então, esses produtos, eles causam a morte dos insetos. Tá vendo tanto que é importante a gente saber o significado das palavras, né? Ó, no entanto, os resíduos de agroquímicos permanecem no solo, na planta e podem, através da chuva, chegar a lagos ou rios. Olha para vocês verem, né? Então, assim, os inseticidas, o que acontece? Eles permanecem no solo, né? Eles matam o inseto, mas permanecem no solo, na planta. E aí, o que acontece? Quando vem a chuva, leva tudo lá para o lago e para o rio. Aí, o que acontece? Mais um desequilíbrio se estabelece com a contaminação por inseticidas que podem matar espécies de outros ecossistemas e contaminar o homem, comprometendo a sua saúde, né? Então, o que acontece? A gente resolve o problema do fazendeiro, né? Que é matar o bichinho que tá dando problema lá na produção dele, mas, por outro lado, a gente gera uma contaminação de outros ecossistemas, de outros animais e até do homem, certo? Hoje o nosso texto é grande, né? Vai render a aula. Olha aqui ele falando, ó, a poluição da água é outro exemplo de desequilíbrio ambiental que ocorre quando há introdução de substâncias físicas, químicas ou biológicas que atuam degradando a qualidade da água. Um minutinho. Seguindo aqui, crianças, eu dei um stop para conversar um pouquinho com a Thalita, ela estava precisando de atenção. Olha só, sim,
vamos voltar aqui, ó. A poluição da água é outro exemplo de desequilíbrio ambiental, que ocorre quando a introdução de substâncias físicas, químicas ou biológicas que atuam degradando a qualidade da água e afetam os seres vivos, alterando as cadeias alimentares. Então, olha lá, ó, a gente pode ter muitos produtos, né, que vai alterar a cadeia alimentar, que existe naturalmente na Terra há milhões de anos, né? As principais fontes poluidoras da água são os esgotos industriais, os esgotos domésticos, os pesticidas agrícolas. Olha só, cidas aqui de novo, ó. Cidas é morte, peste, morte das pestes. Então, o que que acontece? Olha lá, a morte das pestes agrícolas, tá vendo? Então, assim, são animais que se alimentam das plantações, aí vem o ser humano e joga esses pesticidas, tá? Para matar essas pestes, né? A gente tem outra fonte poluidora da água também, que é os resíduos de mineração, tá? Lembra lá da história de Brumadinho, né? Que a barragem rompeu e aí pronto. Gerou um transtorno ecológico gigante. Aqui a gente tem, ó, como nos ecossistemas aquáticos, como lagos, rios, mares e oceanos, existe grande diversidade de animais vertebrados e invertebrados, plantas aquáticas, algas e outros seres vivos que estão adaptados às condições climáticas dessas águas. Qualquer alteração no pH, na salinidade, na turbidez da água pode causar mortalidade de espécies mais sensíveis e um efeito cascata nas cadeias alimentares, né? Porque se eu mato o animalzinho que o peixe maior alimenta, quer dizer, geralmente é assim, o menorzinho, o maior vem e come, né? Depois o maior vem e come aquele médio, tá? Aí o que que vai acontecer? A gente vai gerar um efeito cascata. Sabe quando a gente enfileira o dominó? Assim, um paralelo ao outro, e depois dá um clique assim, todo mundo cai? É a mesma coisa quando eu falo em efeito cascata, né? Se eu encosto em um e mato, todos os outros vão cair, morrer, tá? É esse efeito cascata que o nosso texto fala. Depois ele coloca, ó, se a contaminação ela continua por tempo prolongado ou é muito forte essa contaminação, o que que vai acontecer? O desequilíbrio pode ser irreversível. Lembra que a gente estudou aí a questão de irreversível e reversível, né? Misturas reversíveis e irreversíveis? É nesse sentido, né? Quer dizer, se a gente faz uma degradação muito alta, muito elevada, o que que vai acontecer? Aquela espécie, ela não consegue se recuperar, né? Tanto é que a gente tem uma lei que protege os peixes na desova, né? O pescador não pode pescar em hipótese nenhuma na época que os peixes desovam, sabe? Porque o que que vai acontecer? Vai gerar um desequilíbrio na cadeia aquática muito grande, sabe? Aí veio o governo e falou assim, ó, não pode pescar nessa época e vocês estão proibidos de pescar. Tanto é que eles têm até um auxílio do governo para poder ter o pão de cada dia, né? Então é isso, vamos seguindo aqui. Ah, esse tema é muito legal, não é? Olha um vídeo para assistir no YouTube. Vamos achar ele aqui. Então, olha só, que
aí, a partir de toda essa situação que a gente viu, né, aí o que acontece? Ó, por isso, existem órgãos federais, estaduais e até municipais que atuam controlando e fiscalizando a atuação de empresas e indústrias em ambientes urbanos e também rurais, como, por exemplo, a CETESB. Os cidadãos comuns devem evitar contaminações do solo, do ar e da água e denunciar casos em que a ação humana leve a desequilíbrios nos ecossistemas, denunciando as irregularidades aos órgãos responsáveis. Então, assim, é importante a gente ter essa noção, né, de ser cidadão, da importância da gente não contaminar o solo, não contaminar o ar, a água, né? Igual, por exemplo, a gordura que a mamãe frita a batatinha nunca pode ser jogada na pia, né? A gente precisa de colocar num super litro, juntar, doar para alguém que faz sabão, sabe? Porque o óleo, ele é muito maléfico, né, para o meio ambiente, para a água dos rios, dos mares, porque ele forma uma película sobre a água, impede que, como que fala, o oxigênio entre na água, sabe? Aí causa morte de peixes, né? Sabe quando tem derramamento de petróleo? Porque petróleo é um tipo de óleo, né? Aí forma aquela camada assim que não deixa a luz do sol entrar na água, aquecer os peixes, tá? Então, assim, é essencial que a gente ajude a cuidar do nosso meio ambiente, né? Antes da gente ir para as atividades, eu vou estar colocando o vídeo aqui para a gente compreender melhor um pouquinho dessa questão das cadeias alimentares. Olha só, aqui tem, ó, o desequilíbrio nas cadeias alimentares e suas consequências. A extinção, além de causar diversos danos à vida humana, ela ocasiona um grande desequilíbrio na cadeia alimentar. Preste atenção nessa situação. A onça pintada está em risco de extinção. É vítima de caça e a urbanização reduziu seu habitat natural. A diminuição da espécie faz aumentar a população de porcos selvagens, que destroem plantações, causando prejuízos aos agricultores e à flora brasileira. Esse desequilíbrio é apenas um dos causados pelo predomínio do homem. O mesmo pode acontecer em relação às espécies de plantas. Muitos pássaros e insetos contribuem para a polinização de plantas, e se ocorre alguma alteração na cadeia alimentar, espécies de plantas podem ser também extintas da natureza. Perceba como há uma grande interdependência entre os seres vivos. Há sempre uma ligação entre os animais e o meio ambiente. E é por isso que precisamos preservar o meio ambiente e os animais ameaçados de extinção. Até o próximo vídeo. Tchau! Então, vocês visualizaram, né, como é delicada essa questão aí de meio ambiente. Esse vídeo aqui é da editora Ideal. Vamos assisti-lo. A gente pode colocar ele para ilustrar, né? Ah, hoje o meu gato caçou um rato lá em casa e levou para mostrar para nós. Bia, isso é coisa da natureza. Cada um tem o seu predador natural. No caso, o gato é o predador do rato. Isso faz parte do que chamamos de cadeia alimentar. Cadeia alimentar? Sim, a cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos que dependem uns dos outros para se alimentar. É uma maneira de expressar uma relação de alimentação entre os organismos de um ecossistema, incluindo os produtores, os consumidores, herbívoros e carnívoros, os predadores e os decompositores.
Ao longo da cadeia alimentar, há uma transferência de energia e de nutrientes, sempre no sentido dos produtores para os consumidores. A transferência de nutrientes fecha-se com o retorno dos nutrientes aos produtores, o que é possibilitado pelos decompositores, que transformam a matéria orgânica dos cadáveres e excrementos em compostos mais simples, num ciclo de transferências de nutrientes. A energia, por outro lado, é utilizada por todos os seres que se inserem na cadeia alimentar para sustentar as suas funções, diminuindo ao longo da cadeia alimentar. Perde-se na forma de calor, não sendo reaproveitável. A posição que cada um ocupa na cadeia alimentar é um nível hierárquico, que os classifica entre produtores, como as plantas, e os consumidores, como os animais, os decompositores, os fungos e as bactérias. Porque frequentemente cada organismo se alimenta de mais de um tipo de animais ou plantas. E todo ecossistema tem uma cadeia alimentar? Sim, temos no mar, por exemplo. Peixe grande como pequeno, vocês viram? No deserto Olha, e até nas áreas polares. Dorinha, adorei a aula de hoje sobre a cadeia alimentar. Tudo na natureza tem um equilíbrio. bem legal esse tema, né? Então vamos voltar lá para a gente encerrar as atividades, né, de hoje. Que ele fala o seguinte: em relação aos desequilíbrios ambientais, marque a alternativa correta. Então aqui, ó, a gente está fazendo interdisciplinaridade com português, né? Ele falou assim, ó, marque a alternativa. Ele não fala marque as alternativas. Se ele fala marca a alternativa, então eu vou ter uma correta, né? Agora, se ele falasse marque as alternativas, aí eu poderia ter duas corretas, ou três, tá? Então, vamos lá, ó. Letra A. As principais fontes poluidoras de água são os esgotos industriais, esgotos domésticos, pesticidas agrícolas, resíduos de mineração, entre outros. Vocês concordam pela leitura que a gente fez do texto, estudo do texto? A poluição não é uma das causas de desequilíbrio ambiental? Toda vez que vocês visualizarem uma alternativa, né, uma afirmativa, que tem uma palavrinha que causa erro nela, vocês podem circular essa palavrinha, tá? Porque isso ajuda vocês a não confundir na hora de marcar a resposta, tá? A contaminação por inseticidas, que pode matar espécies de outros ecossistemas e contaminar o homem, não é entendida como desequilíbrio ambiental? Então, olha só, a Damares acredita que todo mundo vai acertar essa, né? E aí tem duas palavrinhas em duas alternativas que faz ela ficar falsa. Se você fazer um risquinho nela e ler a alternativa sem ela, aí ela ficaria correta. E aí vocês vão circular essa palavrinha que causa o erro. Combinado? Então, toda a questão de marcar X, a gente vai circular a palavra que causa o erro da afirmação. Combinado? Olha a letra D. Os cidadãos comuns não devem evitar contaminações do solo, do ar e da água, e nem denunciar casos em que a ação humana leve a desequilíbrios ambientais nos ecossistemas. Olha que interessante, ó. Os cidadãos comuns não devem evitar contaminações do solo, do ar e da água, e nem denunciar casos
em que a ação humana leve a desequilíbrios ambientais nos ecossistemas. Nesse caso, a gente tem duas palavras que causam o erro da afirmação. Vocês vão circular as duas para a Damares, tá? Porque aí na hora que a Damares for corrigir a apostila, ela vai ver se a criança interpretou certinho, né? Qual que é a palavra que causou erro da afirmação, tá? Se não tivesse essas duas palavras, aí a gente teria uma alternativa correta, tá certo? Ó, depois a gente tem essas duas fotos aqui, ó, de um ambiente muito cheio de entulhos, né? E um ambiente natural. Essa paisagem ela foi modificada pelo homem, né? Porque aqui, ó, pneus, sacolas de lixo, né? Uma bagunça terrível, né? Ele fala assim, ó, marque um X próximo à figura que representa um local com desequilíbrio ambiental. Olha que interessante. Então, qual figura vocês acham que está desequilibrada ambientalmente? Aí vocês vão marcar X, tá? Agora nós temos uma historinha. Vamos lá. O título da nossa historinha é Vida de Passarinho. Ó, Vida de Passarinho é uma marca registrada desse Caulus, provavelmente, né? Gonçalves Dias, ele foi um poeta, né? Escritor aqui do Brasil. Ele fala: nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossa vida mais amores, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. O sabiá sou eu, essa era a palmeira. Olha que engraçado. Ai, gente. Ó, de acordo com a historinha, qual é a ação causadora do desequilíbrio ecológico? Vocês acham que nesse caso foi a queimada, a poluição, a agricultura ou o desmatamento? Vocês vão marcar X, bem tranquilo, né? Olha lá, ó, e ele fala que qual a ação, né? Não é quais as ações causadoras do desequilíbrio ecológico, não, tá? É qual é a ação. Então, vocês vão escolher uma alternativa correta, certo? Até amanhã. Então, é isso, crianças. Fiquem com Deus, né? E até a próxima aula. Tchau, tchau!